a gente vai fazer o treinamento desse que, com certeza, foi um dos principais lançamentos da Acmos, né? Eu estou bem animado aqui de estar com vocês. É realmente um grande privilégio para mim estar com vocês aqui. Eu já estou com o meu bracelete, com o meu nano bracelete, olha ele aqui comigo, né? Realmente incrível. Eu estou usando ele todos os dias, o dia inteiro, estou gostando bastante. Quando eu cheguei aqui na Acmos, esse foi o primeiro produto que me chamou a atenção, que eu comecei a usar. Na época, o nosso bracelete anterior, né? E agora essa evolução nesse produto, que realmente eu achei que ficou lindo. Para mim, a Acmos se superou, porque o anterior já era bem legal, já era bem bonito, e esse daqui, então, ficou maravilhoso. Então, pessoal, vamos lá. Vamos conversar aqui sobre as tecnologias que compõem o nosso novo nanobracelete da Acmos. É realmente incrível o que essas tecnologias podem trazer de benefício para a nossa saúde. E hoje a gente vai destrinchar uma a uma o que elas são, como é que funciona e como que você pode usar isso como uma ferramenta aí para você alavancar as suas vendas do nosso nanobracelete, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, aqui está ele, né? Muito bonito. Realmente ficou lindo a estética. Mas, primeiramente, a gente vai falar aqui da energia bioquântica. O que é essa tal de energia bioquântica? E vamos tentar entender um pouquinho o que significa essa expressão energia bioquântica, tá? Então, olha só, pessoal. Se a gente separar a palavra bioquântica, fica bio e quântica. Essa expressão bio significa vida. Ah, então, bio é vida, ou seja, a gente está falando da nossa vida. E quântica é uma palavra que é originária da expressão da palavra quanta, que significa luz e energia. Então, em resumo, a palavra bioquântica é a energia natural do ser humano. Ou seja, a energia bioquântica é aquela energia natural de todos nós, a nossa energia vital que a gente gera a partir de tudo que o nosso corpo, de todas as reações que o nosso corpo tem, de todas as interações que a gente tem com o mundo externo, ok? Então, é através dessa energia bioquântica que é gerada que existe a interação do nosso organismo, das moléculas do nosso organismo, com as tecnologias que a pulseira traz para nós, tá bom? Então, vamos entender sobre isso. Essa energia bioquântica, ela tem alguns fatores, algumas questões que ela acaba tendo interferência na nossa energia, nessa energia. Quais são esses fatores de interferência? Existem alguns principais que eu vou citar aqui para vocês, tá? Então, já pega o seu caderno, a sua caneta para você fazer as suas anotações aí. Então, quais são alguns dos principais fatores? A idade, obviamente que conforme os anos vão passando, a idade vai chegando, isso gera um fator de interferência na nossa energia. É natural que as pessoas de mais idade, os idosos, eles tenham uma energia vital menor, né, menos intensa do que as pessoas mais jovens, tá? A poluição eletromagnética, essa, no mundo atual, no nosso mundo moderno, esse é um dos fatores que mais vem interferindo. Porque a poluição eletromagnética, ela vem por todos os sinais e ondas que a gente está submetido hoje em dia, né? Então, hoje a gente tem sinal de internet, sinal de Wi-Fi, sinal de rádio, de televisão, de computador, até a tela do computador e do celular, principalmente, que as pessoas hoje ficam horas e horas durante o seu dia com a cara na tela do celular. Isso emite ondas, poluição eletromagnética, o micro-ondas que todo mundo tem em casa e utiliza para esquentar comida, aquilo lá são ondas eletromagnéticas também, isso tudo interfere no alinhamento das nossas moléculas, tá? O estresse. Então, eu duvido que ninguém aqui nunca passou por uma situação de estresse, de irritabilidade estressante, principalmente quem mora nos grandes centros. É poluição, é trânsito, as pessoas sempre com pressa, isso mexe com a nossa fisiologia, tá? As doenças, principalmente as doenças do mundo moderno, as doenças causadas pelo estresse, né? Então também mexe com a nossa fisiologia interna, e os hábitos alimentares também é um fator direto de interferência, tá? Então olha aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem aí esses fatores que influenciam, principalmente na questão da poluição eletromagnética, que é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, né? E quais são as consequências dessa influência? O que essa influência vem
causando na nossa saúde, né? Então, esses fatores de interferência, eles têm ações deletérias, que diminuindo, piorando e desestabilizando o nosso organismo. E isso vai refletir diretamente aonde? Vai refletir na sua força, na sua resistência, na sua flexibilidade, no seu equilíbrio e no seu desempenho. Então, quando a gente consegue eliminar ou pelo menos minimizar consideravelmente esses fatores de interferência, você consegue também ajudar a minimizar essas ações deletérias que pioram e desestabilizam. E por consequência desse processo, você reativa a sua energia vital, a sua energia bioquântica e melhora a sua força, melhora a sua resistência, melhora a sua flexibilidade, melhora o seu equilíbrio e melhora o seu desempenho. Tá certo? Então, deu para entender esse ponto? E por que eu estou falando sobre isso? Porque as tecnologias que nós vamos conversar hoje, né, que é a magnetoterapia, o infravermelho longo e os íons negativos, essas tecnologias, elas trabalham exatamente na energia bioquântica, na nossa energia bioquântica. Elas trabalham reequilibrando, reestruturando, restaurando a nossa energia de acordo com o original, com o que a gente realmente é, ou pelo menos melhorando de forma considerável. Tá? Então, por isso que é bem importante a gente entender esse primeiro conceito. Então, vamos prosseguir aqui. Começando a falar pela magnetoterapia. Então, magneto vem de magnetismo, ou seja, ímã, né? Tem até o desenho aí do ímã para vocês verem. Magnetismo. E terapia é uma terapia, é um tratamento. Então, é a terapia com magnetos, a terapia magnética. Tá? Através de ímãs. É isso que significa. Então, basicamente, são ondas frequenciais que interagem com o campo eletromagnético do nosso próprio corpo, ajustando a frequência das moléculas. Então, todo mundo conhece um ímã, todo mundo já viu, já pegou, já mexeu, manipulou um ímã, né? O que acontece? Quando você chega um perto do outro, eles, através do magnetismo, eles se atraem. Ou, se você estiver no polo, ao contrário, eles se repelem. Não é assim que acontece? Então, o que acontece? O nosso organismo, a gente também tem ondas eletromagnéticas. O nosso corpo, ele é um transmissor de eletricidade através dos nossos neurônios, através da água que circula no nosso organismo. A gente também emite e recebe ondas eletromagnéticas. Tá? Então, quando você tem uma tecnologia igual a magnetoterapia, que ela é feita para emitir essas ondas magnéticas dentro de você, isso vem realinhando todo o seu organismo. Tá? Ele faz um processo de alinhamento ou realinhamento. Então, eu coloquei aqui um desenho para vocês, de uma forma bem simples, para vocês conseguirem enxergar o que eu estou falando. Tá? Então, aqui, ó, olha só que interessante. Esse primeiro desenho aqui, que está do lado esquerdo da sua tela, ele está mostrando aqui moléculas sem campo magnético, sem a presença de um magnetismo ali. Elas estão todas desalinhadas. Vocês percebem que elas estão cada uma para um lado, elas estão desalinhadas. Quando você coloca essas moléculas na presença de um campo magnético, ou seja, na presença de ímãs de magnetismo ali, que estão influenciando diretamente naquele campo, essas moléculas elas se alinham. E o fato dessas moléculas se alinharem vai fazer com que elas trabalhem com mais sinergia. Sinergia, o que é sinergia? Para quem não sabe, é quando você causa uma otimização daquele processo. Uma energia ligada na outra causa uma sinergia, ou seja, eles potencializam aquela energia. Tá? Basicamente isso. Então, aqui vocês conseguem ver, nessa segunda imagem, as moléculas submetidas a um campo magnético e elas se tornam alinhadas. Então, é exatamente isso que acontece dentro do nosso organismo. Quando a gente é submetido aos ímãs de magnetoterapia, eles em contato com a sua pele, eles fazem esse alinhamento das moléculas do seu organismo, melhorando todo o seu equilíbrio. E se você melhora todo o seu equilíbrio, o nosso organismo ele funciona sempre em equilíbrio. Se tem alguma coisa desequilibrada, você vai ter um reflexo negativo em algum ponto, em algum momento. Se você consegue estar em equilíbrio perfeito no seu organismo, ele também cria força para combater tudo que tiver de errado.
por si próprio. Então, é isso que a magnetoterapia ajuda, tá? Então, olha só. Há muitos anos, os ímãs vêm sendo utilizados pela medicina oriental para a otimização da força, do equilíbrio, da flexibilidade e da circulação sanguínea. Como eu comentei com vocês agora há pouco, se você consegue alinhar, realinhar todas as moléculas e tirar, ou pelo menos minimizar aqueles fatores de influência da sua bioquântica, você consegue esses resultados, tá? Olha isso, qualquer tipo de doença ou problema que uma pessoa pode desenvolver no seu organismo sem dúvida, gerado pelo desencadeamento de reações causadas por algum tipo de desequilíbrio no seu organismo. Dessa forma, quando conseguimos realinhar essa nossa energia vital, também reequilibramos os corpos físico e mental, produzindo assim um resultado extraordinário e constante. Então, quando você utiliza a magnetoterapia diariamente no seu organismo, você está diariamente promovendo esse reequilíbrio, esse realinhamento da sua energia vital. E isso, por sua vez, vai reequilibrar o seu corpo físico e o seu corpo mental. Tá certo? O que mais que nós temos aqui de benefícios da magnetoterapia? Olha só que interessante isso. Em todo o mundo, diversos estudos vêm sendo realizados a fim de entender um pouco mais sobre os benefícios do uso dessa tecnologia, defendendo que essa tecnologia pode ser usada para alívio de dores de diversas origens. Então, tem diversos estudos, inclusive, no final dessa aula, eu vou colocar várias referências de estudos e de pesquisas que foram feitas para a gente criar esse material, para que vocês possam também ter segurança de tudo isso que está sendo falado aqui. Então, vocês vão poder verificar todas as referências que foram utilizadas, tá? Isso e tem muitas outras. Mas vamos lá. Então, alívio de dores de diversas origens. O que é uma dor? A dor é causada por algum processo que está inflamando aquela região que você está sentindo a dor. A partir do momento que você promove o realinhamento e consegue tirar o fator de influência que está causando a dor, o fator causador da dor, você consegue tirar ele de cena, você também consegue diminuir a dor. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, o alívio de dores. A melhora do fluxo sanguíneo e dos sistemas osteomolecular, digestivo, nervoso, urinário e respiratório. Olha isso que interessante, como a gente consegue melhorar. Alinhamento das moléculas, como a da água, por exemplo. Então, eu acabei de mostrar para vocês aquele esquema do realinhamento das moléculas. Agora, aqui, essa imagem aqui, eu quero mostrar para vocês sobre a água. Quem assistiu aqui a uma live que nós fizemos falando sobre os refrigerantes e também sobre o poder da água alcalina, vai lembrar dessa imagem que também consta naquela aula, e eu trouxe ela aqui para vocês poderem compreender também o trabalho do magnetismo, da magnetoterapia, que ele faz justamente isso, ele faz o alinhamento. No nosso organismo, 70% do nosso corpo é água. Então, quando você coloca os ímãs de magnetismo em contato com o seu corpo, ele vai realinhar todas as moléculas de água. Então, olha só que legal essa imagem aqui, ela está mostrando. Deste lado aqui, você tem a água da torneira. Como se você fosse lá, tirasse um tanto de água diretamente da torneira e conseguisse olhar no microscópio, por exemplo, a estrutura molecular daquela água. Você ia ver mais ou menos isso, a água da torneira. Ela está lá, a H2O, várias moléculas de H2O, todas ali misturadas. Quando você expõe essa água num campo magnético, ela se realinha, transformando no que nós conhecemos como a água hexagonal. O que essa magnetoterapia faz? Esses ímãs, eles fazem com que as moléculas de água se realinhem em uma estrutura de 6 moléculas. Por isso que chama hexagonal, porque são 6 moléculas, tá? Uma estrutura de 6 moléculas. E isso faz com que essa água, ela consiga trabalhar de uma maneira muito mais fluida e muito mais eficaz dentro do seu organismo. E se a água flui de uma maneira muito melhor no seu organismo, por consequência disso, você consegue carregar os nutrientes de uma maneira muito mais eficaz, impactar as suas células de uma maneira muito mais eficaz e, por consequência, obviamente, traz todos os benefícios para a sua saúde que isso pode te trazer, tá? Então, você melhora muito, inclusive, o fluxo da água, tá? O que mais que nós temos da magnetoterapia? Ainda, muitos estudos defendem que a magnetoterapia ajuda a melhorar a qualidade do seu sono.
inclusive para pessoas que têm insônia. Conhece alguém que tem insônia? Que a pessoa deita para dormir, ela não consegue dormir, ela não consegue descansar, demora, ou às vezes dorme, mas dorme muito mal. A pessoa não tem uma qualidade de sono. Ela tem um sono que ela não consegue aprofundar, ela não consegue entrar em sono profundo para fazer a recuperação completa do seu organismo, a recuperação física e a recuperação mental, inclusive. Então, a magnetoterapia, ela ajuda também a você diminuir, para quem tem insônia, ajuda a minimizar, você conseguir dormir de uma maneira mais fácil e melhorar a qualidade do sono também, para que quando você acorde recuperado de verdade, né? Acorde com disposição. Dores musculares e recuperação de atividade física. Então, todo mundo, obviamente, já deve ter sentido aquela dor pós uma atividade física. Faz atividade física, fica com dor. Isso é em função da produção de uma substância chamada ácido lático. Quando a gente faz uma atividade física, a gente esforça, exige demais da musculatura e ele rompe a musculatura e tem a produção de uma substância chamada ácido lático. O magnetismo, ele ajuda a minimizar a ação desse ácido lático, fazendo com que você consiga ter uma melhor recuperação e minimizar as dores musculares também, tá? Enxaqueca. A enxaqueca também, aquela dor de cabeça chata que muitas pessoas têm, aquela dor de cabeça recorrente, pessoas que têm crises de enxaqueca, têm dores de cabeça todos os dias para tomar o remédio que for, que às vezes não passa, né? Então, o magnetismo também já tem estudos que mostram a sua eficácia em minimizar as crises de enxaqueca. O aumento da energia vital, ou seja, equilibrando o seu organismo, equilibra também a sua energia bioquântica, a sua energia vital, e isso faz com que você aumente essa energia. Tá? E o equilíbrio e a flexibilidade. Disso é bem simples a gente entender, até porque eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui, que já conhece o bracelete da Acmos, já viu ou já até fez aquele teste do equilíbrio que a gente gosta de fazer, né, para mostrar a eficácia do bracelete, para que aquela pessoa que você está apresentando, ela possa realmente ver um resultado visível que você consiga mostrar. Porque muitos resultados que essas tecnologias trazem para a vida das pessoas são resultados que a pessoa não consegue ver, ela não consegue enxergar. Ela pode sentir, mas enxergar, ver, ela não vê. Então, a gente faz aquele teste do equilíbrio. Por quê? Porque realmente traz o equilíbrio físico para nós. A gente consegue ter mais equilíbrio, tá? E flexibilidade também. Pode fazer o teste da flexibilidade que você vai ver uma diferença bem grande também, tá bom? Isso através da magnetoterapia. E o infravermelho longo, que também é uma outra tecnologia que nós temos que é fantástico, é sensacional. Como é que funciona esse tal de infravermelho longo? Vamos entender um pouquinho, tá? Olha só, peguei essa imagem aqui para vocês, tá? Do infravermelho longo interferindo, né, influenciando ali na sua corrente sanguínea. Então, olha o que está escrito aqui. Pesquisadores desenvolveram uma onda que simula as características mais benéficas dos raios solares, idêntico aos raios infravermelhos emitidos pelo Sol em horários menos intensos, como no início das manhãs e nos fins de tarde. Possui um comprimento de ondas de 4 a 14 microns e trata de três metais nobres, a platina, o titânio e o alumínio, que é através desses metais que a gente chega aí no infravermelho longo, tá? Então, ele traz os benefícios semelhantes aos que são naturalmente obtidos pelos raios de sol. Hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, em função do trabalho, as pessoas não têm mais o hábito de tomar sol adequadamente, né? Só toma sol quando vai numas férias, num final de semana, vai para a praia, vai para algum lugar. Isso quando tá sol, né? Porque esse ano, principalmente esse ano de 2021, pelo menos aqui na região metropolitana de São Paulo, o calor passou longe, né? O sol passou longe. Então, ainda mais, aliado a essa questão das grandes cidades, das pessoas não terem tempo para nada, só trabalharem e tal, então pouquíssimas pessoas tomam sol adequadamente. E esse raio infravermelho longo, ele é o raio benéfico do Sol. E aí os pesquisadores conseguiram sintetizar isso através de uma tecnologia para que você possa receber esse raio infravermelho longo diretamente, não necessariamente através do Sol, tá? Olha isso, a lógica é simples.
São ondas eletromagnéticas que promovem o aumento quase imperceptível da temperatura do seu corpo, quando está em contato com a sua pele. Então, você coloca o infravermelho longo em contato com a pele, ele faz aumentar a temperatura, mas quase imperceptível. Você não percebe, né? E aí isso faz com que ocorra uma vasodilatação. Eros, o que é vasodilatação? Vaso é de vaso sanguíneo, dilatação é de dilatação. Ele aumenta o seu vaso sanguíneo, o diâmetro do seu vaso sanguíneo, uma dilatação saudável, fisiológica, obviamente, tá? E isso faz com que o seu sangue fique mais fluido para todo o seu corpo. O seu organismo, ele consiga irrigar todas as suas células, inclusive na periferia, de uma forma muito mais eficaz, tá? Produzindo uma energia ativa dentro de você. E aí, ao atuar sobre os capilares e as terminações nervosas, a reparação dos tecidos é potencializada. Quando você torna mais eficaz a circulação sanguínea para todo o seu corpo, você consegue melhorar a regeneração das células quando necessário. Esses capilares, para quem não sabe, os capilares sanguíneos são os vasos sanguíneos mais fininhos que nós temos. Para você ter uma ideia, um capilar sanguíneo, ele tem o diâmetro de ele é mais fino do que um fio de cabelo. É através desses capilares que ocorre toda a troca de substâncias entre a célula e a nossa corrente sanguínea. Então, os capilares, eles são fundamentais justamente para nutrir, para levar o oxigênio, a água e os nutrientes para suas células. Deu para entender? Então, é muito importante que a sua circulação sanguínea capilar, ela seja feita de uma forma muito eficaz. E quando você faz esse processo com infravermelho longo, você potencializa isso, melhorando significativamente a reparação dos seus tecidos, a regeneração dos seus tecidos, tá? E aqui nessa outra imagem, vocês estão vendo aqui, né, o Sol, tá? E os raios do Sol que a gente recebe. Então, nós temos aqui o raio ultravioleta, tá? As ondas que são emitidas pelo raio ultravioleta e a sua frequência. E o ultravioleta é aquele raio de sol que ele traz problema para a nossa saúde se a gente fica muito exposto, tá? São os raios que causam mais problemas de saúde. Aí depois, entre o infravermelho e o ultravioleta, nós temos os raios visíveis, que são aqueles raios de sol que nós conseguimos enxergar pelos olhos, que nós conseguimos ver quando você olha para o sol, você consegue ver a luz do sol, vem através desses raios que estão nessa faixa aqui. E o raio infravermelho já é um outro raio, que também é um infravermelho longo, que a gente não consegue perceber através da visão. Tá? E são os raios que trazem os maiores benefícios para a nossa saúde, que já ouviu falar que a gente precisa tomar sol para produzir vitamina D adequadamente no nosso organismo? Isso vem através do raio infravermelho, tá? Do sol. Então é por isso que essa tecnologia que foi sintetizada, ela traz uma série de benefícios para a nossa saúde. Então vamos ver alguns dos principais benefícios que o infravermelho ele ajuda na nossa saúde. Alívio de dores, obviamente, porque se você vasodilata o seu sangue, como eu falei, né, causa vasodilatação, isso faz com que diminua os processos inflamatórios e diminui as dores, aumenta a regeneração celular, favorecendo a cicatrização. Então, ajuda aí, se você tem ali uma cicatriz, ele ajuda, ou vai passar por algum processo, faz um machucado, ele melhora o nível de cicatrização, a eficácia daquela cicatrização, tá? Ele elimina as toxinas do nosso organismo. Lembra que nós falamos lá no início daquela poluição eletromagnética, tudo aquilo que fica intoxicando, fora o que vem pela nossa alimentação, os metais tóxicos, os metais pesados. Então, o infravermelho longo, essa tecnologia também ajuda a gente a eliminar, neutralizar todas essas toxinas e fazer isso sair de dentro da gente, reequilibrando o nosso corpo. Equilibra até o metabolismo, olha que legal. Então, quando você reequilibra o seu metabolismo, você age diretamente no processo de energia, na formação de energia pelo seu corpo, no processo de como o seu corpo age com a sua alimentação, no processamento de toda a sua alimentação. Enfim, o metabolismo é o processo que rege todo o nosso organismo, tá? Nós tivemos uma aula que está lá aqui no YouTube, inclusive gravada, e também tem na UNACA falando sobre metabolismo. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre metabolismo e não assistiu essa aula ainda,
corre lá para você assistir depois, tá bom? Equilibra o metabolismo, auxilia no controle da pressão. Olha só que interessante isso. O infravermelho longo ajuda, se você não quer correr o risco de amanhã ou depois sofrer de hipertensão, um dos segredos para você poder manter a sua pressão saudável é o infravermelho longo, ele ajuda bastante. E para pessoas que têm hipertensão, você tem uma grande ferramenta na mão. Indica para ele essa tecnologia do infravermelho longo, que você vai ajudar. Obviamente que ajudar, né, pessoal? A gente tem que tomar bem cuidado com o que a gente promove para não falar em cura. Você não pode, a gente não pode promover, você vai fazer isso que vai te curar, nunca mais você vai ter. Mas vai auxiliar no processo de controle e manutenção da sua pressão sanguínea saudável, tá bom? O que mais? Estimula a imunidade, ajuda também no processo de resistência do nosso corpo. Quando você ativa, reequilibra todo o seu organismo, o seu sistema imunológico ele é ativado também para que ele possa se fortalecer. E aí você mesmo cria força para combater o que está de errado. Então você estimula o seu sistema imune a combater as adversidades. Estimula a produção da vitamina D também. Eu acabei de falar para vocês, né, que a gente precisa do sol para produzir adequadamente a vitamina D. Então, o infravermelho longo ele também auxilia na estimulação da produção da vitamina D. Mas eu não estou dizendo que a partir de agora é só usar essa tecnologia que você nunca mais precisa tomar sol, que o sol não serve para mais nada. Não estou dizendo isso, tá, pessoal? O sol ele continua sendo fundamental para a nossa saúde. Mas essa tecnologia auxilia na nossa produção e na nossa síntese de vitamina D, que inclusive, se você não sabe, essa é uma das principais vitaminas que a maioria das pessoas tem carente hoje no nosso organismo. A vitamina D, ela é muito carente no nosso organismo hoje. A maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D hoje, em função dessa dificuldade aí que nós falamos, tá? E o combate aos sintomas do estresse e da TPM. Né? Essa imagem aí a imagem fala mais do que 1000 palavras minhas aqui, né? Todo mundo sabe aí o que o estresse causa e a TPM nas mulheres, né? Então, as mulheres sabem bem o que é TPM e nós homens também, principalmente os homens casados, sabem bem o que é uma mulher de TPM, né? Então, olha só que legal. Coloca aí essa tecnologia à disposição da sua esposa e desfrute do bem-estar também junto com ela, né? Isso é bem legal, bem interessante. Que mais que nós temos? Aqui, algumas coisas que já foram realmente estudadas, base de estudos, tá? Então, olha só que legal isso. Resultados de pesquisas científicas na Universidade de Queensland, no Reino Unido, comprovam que o infravermelho acelera o processo de renovação celular e melhora o crescimento e desenvolvimento das células, e estimula a circulação sanguínea e equilibra o nosso metabolismo de maneira natural. Então, tá aí tudo que eu falei para vocês, comprovado através de um estudo, comprovado cientificamente, tá? Quando você acelera o processo de renovação celular, você vai impactar diretamente no processo de anti-envelhecimento do nosso organismo também, tá? Olha isso. Também existem estudos que associam o uso do infravermelho longo no auxílio de diversos tratamentos, sugerindo que essa tecnologia possa contribuir para a diminuição da pressão arterial, já falamos, e inclusive a circunferência abdominal, a circunferência da cintura. A circunferência abdominal, pessoal, ela é aonde tem ali o que nós chamamos de gordura visceral. A gordura visceral é essa gordura presente principalmente na região abdominal. Então, quando a gente tem uma diminuição, quando a gente consegue controlar a nossa circunferência abdominal, você consegue impactar diretamente na gordura visceral, que é a gordura mais nociva para a nossa saúde. É a gordura que produz substâncias inflamatórias, e substâncias que causam uma série de doenças, que causam infartos, que causam derrames, enfim, uma série de coisas aí. Então, esse estudo está demonstrando que a tecnologia do infravermelho longo auxilia, inclusive, na diminuição da circunferência abdominal, que, por consequência, você vai impactar diretamente nessa gordura visceral. Oferecer melhoras nos tratamentos da síndrome da fadiga crônica. Você conhece aquelas pessoas que vivem cansada, que não tem energia e disposição para nada? Aquela pessoa que acorda cansada, ela não consegue fazer nada, ela encosta no sofá, em 5 minutos ela está dormindo. Tem gente que dorme até em pé, né? De vez em quando você está conversando com a pessoa dá uma encostadinha assim na parede e de repente você vê ela cochilando. Conhece gente assim?
que não tem energia para nada, a pessoa está sempre cansada de tudo, absolutamente tudo. Então, quando você age diretamente, impactando, realinhando, melhorando a sua energia vital, você também vai melhorar o cansaço, essa questão do cansaço. E inibir a inflamação. Então, todo o processo inflamatório do nosso organismo, ele também ajuda a diminuir. Essa tecnologia também ajuda a você diminuir. E uma vez que você diminui a inflamação, uma inflamação até crônica do seu organismo, você vai ter aí uma série de benefícios associados à diminuição dessa inflamação. Tá? Porque nós temos o resultado de um organismo inflamado todas as doenças que a gente vê por aí, tá bom? Íons negativos. Esse é o principal diferencial do nosso novo nanobracelete, tá? Porque ele consegue trazer para você essa tecnologia de íons negativos. E o que é essa tecnologia dos íons negativos? Olha só isso. Os íons negativos, eles são pequenas partículas que existem na natureza e são muito úteis ao corpo humano. É natural, tá? São partículas que existem naturalmente na nossa atmosfera. Mas os íons negativos, eles geralmente superam os íons positivos no ar. Por exemplo, no mar, nos rios, nas cachoeiras, nas tempestades, quando chove, né, criam íons com carga negativa. Então, o que a gente entende disso? Que quando você está exposto a ambientes de rica natureza natural, entendam o que eu quero dizer. Parece até um pleonasmo, né? Natureza natural. O que eu quero dizer é que da natureza que é realmente as florestas, a mata, ambientes verdes, ambientes onde tem cachoeiras, onde tem rios, mar, essas paisagens naturais, nesses lugares, ali é rico em íons negativos, porque a natureza produz esses íons negativos. Já em ambientes não tão naturais, nas grandes cidades, onde tem pouca vegetação, onde tem pouca mata, onde tem pouca paisagem natural, onde tem mais poluição, fumaça, muitas indústrias, muito tipo de poluição mesmo, seja poluição sonora, poluição ambiental, você tem o contrário, você tem bem menos íons negativos. Tá? Então, principalmente nós que moramos nos grandes centros urbanos, nós temos uma deficiência de receber os benefícios que os íons negativos trazem para nós, tá? Então, quando você é exposto a ambientes como esse, existem estudos que já mostram que lugares onde existem cachoeiras e quando você está exposto a uma tempestade, ou seja, chuva forte, tempestade, isso tem uma produção muito grande de íons negativos. Quer ficar exposto a íons negativos? Vai para esses lugares aí. Agora você fala assim para mim, tá bom, Eros, mas e daí? Para que eu vou para esses lugares ser exposto a íons negativos e o que isso traz para a minha vida? Então vamos ver o que traz. Mas antes da gente ver o que os íons negativos podem beneficiar a nossa vida, é bem interessante isso daqui, vocês entenderem o que é exatamente esse íon negativo, tá? Então aqui tem uma ilustração também para vocês verem da estrutura molecular de um cátion e de um ânion, tá? Fica calmo que vocês não precisam saber esses nomes, não. Eu só estou colocando aqui para que vocês estão participando da aula para saber, por curiosidade, para você poder ter mais profundidade no que está sendo ensinado, tá? Você não precisa decorar isso, não. Então, um cátion é uma molécula de íon positivo. Por que ela é íon positivo? Porque ela tem uma maior quantidade de prótons, esses pezinhos que estão aqui dentro são prótons. Então, ele tem uma maior quantidade de prótons do que de elétrons. Os elétrons é o E que está aqui, tá? Então, imagina uma molécula. Quando ela tem mais quantidade de prótons do que de elétrons, ela é considerada um íon positivo. E isso, na química, é chamado de cátion. E um íon negativo é quando é ao contrário. Ele tem uma maior quantidade de elétrons do que de prótons. Porque os prótons, eles são carregados positivamente e os elétrons são carregados negativamente. Então, quando você tem mais elétrons do que prótons, você tem um íon negativo. E esse íon negativo, ele é chamado de ânion, tá? Só para vocês saberem, isso é uma curiosidade para vocês entenderem. E aqui, eu coloquei para vocês um quadro que mostra o número de íons negativos por centímetro cúbico em cada um desses locais. Então, olha só que interessante isso.
Local, ao pé de uma cachoeira. Então, se você está exposto ali, se você está no pé de uma cachoeira, tomando banho de cachoeira, quem já entrou embaixo de uma queda d'água de cachoeira? Aquilo é maravilhoso, você sai de lá completamente restaurado, energizado, você sai outra pessoa quando você toma um banho de cachoeira. Não é verdade? Por quê? Porque você está exposto a nada mais, nada menos do que cerca de 50 mil íons negativos por centímetro cúbico. Né? Olha aí, após uma tempestade, choveu aí na tua cidade, choveu assim, deu uma tempestade, 2.000 íons negativos por centímetro cúbico. Tá? Numa montanha, você vai aí para uma montanha, escalar uma montanha, olha só a quantidade, tá? E aí você vai à beira-mar, na floresta, e você vai vendo que vai diminuindo. Olha só isso, olha o impacto que é quando você está dentro de um apartamento ou de um escritório. Você cai para 20 íons negativos por centímetro cúbico. Quando você está dentro do seu carro, fechado, você tem 15 íons negativos por centímetro cúbico. Ó, em ambientes com ar-condicionado, ambientes totalmente fechados com ar-condicionado, chega próximo a zero a sua exposição aos íons negativos. Olha só que interessante isso. Então, quanto mais exposto a paisagens naturais, a natureza verdadeira, mais íons negativos. Só que o que a gente tem aqui? Realmente uma tecnologia fantástica que ajuda você a ter a exposição, a ter um contato com esses íons negativos produzidos dentro de você. Então, essa tecnologia vem através das pastilhas de infravermelho longo. Quando essas pastilhas de infravermelho longo, elas são expostas à sua pele e elas impactam no fluxo das suas moléculas e da água dentro de você, como eu expliquei anteriormente, esse processo faz a transformação e a produção de íons negativos internamente dentro do nosso organismo. E aí, por consequência disso, você tem todos os benefícios que os íons negativos podem trazer para a sua saúde. Tá? E aí, quais são então esses benefícios? Olha só que legal, os benefícios dos íons negativos. Estimula o sistema nervoso. Quando somos expostos a íons negativos, experimentamos um aumento da atividade cerebral, o que se traduz em um nível mais alto de consciência. Então você consegue ficar mais alerta, você consegue melhorar o seu nível de concentração, o seu nível de memória. A sinapse nervosa, sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro. Tá? A sinapse, ela fica mais eficaz e você melhora o seu nível de consciência. Tá? Porque os íons negativos, eles estão ali presentes. Estudos sugerem que eles podem potencialmente produzir um efeito calmante em 95% da população. Então, o que é efeito calmante? Não significa deixar as pessoas sem energia, sem disposição, nada disso. Pelo contrário, efeito calmante é um efeito relaxante no momento que você precisa relaxar. É diminuição do estresse, é diminuição do cortisol. O cortisol é um hormônio que é produzido naturalmente pelo nosso organismo, tá? Só que ele é um hormônio que ele é conhecido como hormônio do estresse, porque quando você está exposto a grandes níveis de estresse, o cortisol ele aumenta consideravelmente. E quando você tem uma produção de cortisol em níveis exagerados, em níveis fora do equilíbrio normal do seu corpo, isso traz algumas consequências deletérias e negativas. Quando você está exposto a íons negativos, você tem esse efeito calmante de diminuir o estresse e o efeito que o estresse causa dentro de você. Tá? E, por consequência, você também vai conseguir controlar melhor a produção desse hormônio chamado cortisol. Tá? Que mais? Facilita o fluxo e a absorção do oxigênio, resultando em um nível mais alto de energia mental e física. Então, a partir do momento que a gente melhora a circulação sanguínea, com o infravermelho longo que eu falei para vocês, faz uma vasodilatação, o íon negativo, quando ele é produzido dentro de você, ele faz com que as hemácias são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, as células responsáveis por carregar o oxigênio, com que ocorra um carreamento mais eficaz do oxigênio pelo seu sangue. Tá? Então, isso chegando nas suas células, você vai ter uma absorção de maneira mais eficaz, facilitando o fluxo de oxigênio pelo seu organismo.
E isso, se você oxigena melhor o seu organismo, você oxigena melhor todas as células. Se você oxigena melhor a sua mente, você tem uma melhor performance mental. Assim como se você oxigena melhor a sua musculatura, você tem uma melhor performance física. Tá? Você melhora a força física também. Ativa o colágeno, olha que legal isso. O que reforça o anti-envelhecimento. Então, quando você está exposto aos íons negativos, você melhora a atividade do colágeno, você ativa o colágeno e você ajuda a prevenir a perda de colágeno também. Consequentemente, você impacta diretamente no seu processo de anti-envelhecimento, mantendo você mais jovem por mais tempo. Tá? Melhora a sensibilidade dos receptores celulares, o que favorece o desempenho do seu metabolismo. Mais uma vez, impactando aí diretamente no seu metabolismo. Os receptores celulares, cada célula nossa, ela tem na sua membrana, na membrana que reveste a sua célula, ela tem diversos tipos de receptores, que são sinalizadores para receber o que o seu sangue traz, para receber os nutrientes, para receber os hormônios, enfim, para receber tudo que o seu sangue traz para aquela célula. E ao passar da sua vida, em função dos hábitos de vida, desequilíbrio da sua alimentação, algum tipo de doença que você possa ter, você pode influenciar diretamente nesses receptores, esses receptores perderem a sensibilidade. Vou dar um exemplo bem típico para vocês. A diabetes do tipo 2 é uma doença que impacta no receptor da insulina na sua célula. Já ouviu falar que a pessoa diabética ela tem resistência periférica à insulina? O que é isso? O receptor de insulina da sua célula, ele perdeu a sensibilidade pela insulina. E aí ele não consegue entender direito quando a insulina chega. E isso, por consequência, provoca diabetes. Então, olha só que legal. Quando você tem íons negativos, você consegue melhorar a sensibilidade dos seus receptores da sua célula, tá? E favorece o desempenho de todo o seu metabolismo. Fortalece o sistema imunológico também, ajuda as suas células imunológicas estarem mais de prontidão, o seu batalhão ali, os seus soldados, as suas células que são os seus soldados que atacam o que está de errado ali, elas ficam mais alerta, ficam mais de prontidão também. E olha só que legal isso, inibe a acidificação do sangue, auxiliando na manutenção do seu pH alcalino. Olha que legal. Então, você também ajuda o seu meio interno a se manter alcalino. E a gente sabe bem isso, até porque nós temos a nossa jarra de água alcalina que faz esse processo, e também lá na aula da AquaWater, eu falei sobre isso para vocês, como que esse processo funciona do pH alcalino e do pH ácido. Então, os íons negativos, essa tecnologia também faz com que auxilie a manter o seu sangue em nível alcalino, prevenindo uma série de problemas aí de saúde para você, tá bom? E a BioRed? O que é essa tal de BioRed? Então, pessoal, a BioRed nada mais é do que a tecnologia que faz a união do infravermelho longo e da magnetoterapia. Ela é chamada de BioRed. Então, é a tecnologia que combina os benefícios da terapia magnética com a terapia de infravermelho longo. É chamada de BioRed essa combinação, tá? E ela promove o quê? Tudo que a gente falou até agora, mas em resumo para você poder compreender. Realinhamento do seu organismo, tanto interna como externamente. Isso causa um impacto positivo no seu desempenho físico e mental de maneira geral, tá? Então, realinhe o seu corpo interno e externamente. Neutralização e eliminação de toxinas e radicais livres. Então, o fato dessas tecnologias impedirem a poluição eletromagnética de desalinhar e de desequilibrar o seu organismo, isso faz com que o seu organismo neutralize todas essas toxinas, todos esses radicais livres que são expostos, né, que são produzidos dentro do seu organismo, e você faz essa eliminação, essa limpeza eletromagnética dessa poluição eletromagnética. Combate ao envelhecimento celular, porque você está protegendo as suas células desses ataques externos que ela está exposta. Então, se você está protegendo a sua célula, essa célula fica ela se mantém saudável, e quando ela vai se regenerar, ela faz uma cópia. Em média, a cada 7 anos, o seu corpo é um corpo completamente novo a nível celular. A cada 7 anos, não existe nenhuma célula
das mais de 1 trilhão de células que formam o nosso organismo, a cada 7 anos não existe nenhuma célula que é a mesma de antes. Ela já se regenerou, ela já se duplicou, ela já se refez. E quando a célula faz esse processo de regeneração, o que ela faz? Ela faz uma cópia de si mesma. Tá? Então ela vai se regenerar, ela faz uma cópia de si mesma e depois ela morre e mantém aquela cópia no lugar dela, desempenhando a função. Só que quando ela faz uma cópia, a cópia o que é? É a cópia fiel. Exatamente como ela está, ela copia, ela se autocopia. É como se você pegar um documento e colocar numa xerox copiadora e tirar uma cópia. Ela vai sair ali a cópia fiel do documento. A sua célula faz a mesma coisa. Então imagina, se você tem uma célula doente, uma célula envelhecida, uma célula intoxicada, uma célula enferrujada, uma célula que perdeu a sua função original, ela vai fazer uma cópia dela daquele estado que ela está. Então, quando você combate o envelhecimento da sua célula, você impacta diretamente nisso. Você mantém a sua célula jovem, a sua célula saudável, a sua célula no estado original e na função original que ela faz. E aí, quando ela for fazer a cópia dela, ela vai fazer uma cópia também saudável. Então, olha como isso impacta na nossa vida. A manutenção da alcalinidade, que eu acabei de falar para vocês, mantendo o seu meio interno alcalino. O aumento da imunidade, também já falamos bastante, melhora a mobilidade, isso é bem legal, porque como a gente tem um impacto na melhora da flexibilidade e do equilíbrio, pessoas que têm alguma patologia, algum distúrbio que acaba causando um problema de mobilidade física, o bracelete ele vai ajudar bastante a melhorar a mobilidade daquela pessoa. Nós temos N resultados aí, de pessoas que usam o bracelete e que tem esse resultado aí. Então, pessoal, basicamente, as tecnologias é isso. Vamos ver aqui, então, o nosso novo nano bracelete, que incrivelmente a Acmus conseguiu colocar no nosso bracelete essas tecnologias. Então, olha só que legal. É feito de material termoplástico com propriedades elásticas resistentes à oxidação, ao ozônio e ao envelhecimento. Então, a pulseira, essa parte aqui da pulseira mesmo, do bracelete, ela é um material resistente, não é um material que amanhã ou depois você vai usar, daqui 6 meses ele está todo estragado, oxidado. Não, é um material realmente de qualidade resistente para boa durabilidade aí, tá? O design elegante e sofisticado, podendo ser utilizado em qualquer ocasião, tá? Eu, inclusive, achei esse bracelete aqui, ele pode ser usado realmente, você pode ir numa reunião executiva de trabalho, você pode ir numa festa, você pode ir num casamento, você pode ir num almoço, você pode ir em qualquer ocasião, ele vai cair muito bem. Mas, principalmente falando das tecnologias, que é o que realmente interessa, né? Então, nós temos aqui no nosso bracelete incluso 2 potentes ímãs de neodímio de aproximadamente 2.500 Gauss cada um, 2 pastilhas de infravermelho longo, que são essas 2 pastilhazinhas aqui que vocês estão vendo, e é através dessas pastilhas de infravermelho longo que, quando está em contato com a pele, ela promove a produção dos íons negativos dentro de você, que aí traz todos esses benefícios que a gente conversou, tá bom? Então você consegue, através de um produto altamente tecnológico, o que eu gosto da Acmus é que ela une realmente a tecnologia de ponta com respaldo científico, tá? Porque traz realmente os estudos científicos dessas tecnologias, o que realmente a tecnologia da magnetoterapia pode trazer de benefício, o que realmente a tecnologia do infravermelho pode trazer, como os íons negativos dentro de nós eles podem agir, cientificamente estudado e trazendo isso com tecnologia de ponta para colocar num produto altamente simples, que na palma da mão de cada um, você pode aqui, ó, sem procedimentos invasivos, sem gastar dinheiro com N tratamentos estéticos, de saúde, profissionais caríssimos, você através de um bracelete contendo essas tecnologias, você realmente tem resultados incríveis aí diretamente na palma da sua mão, beleza? E ainda temos 2 tamanhos que eu vejo, eu acredito que a gente resolveu um grande desafio que tinha com o bracelete anterior, né, que tinha vários tamanhos e aí sempre tinha que medir e tal. Aqui ficou muito simples, são 2 tamanhos, P e M, porque é ajustável, e quem precisa de um tamanho um pouco maior tem o G e o GG aí e é ajustável. Beleza, galera?
Então, esse é o nosso incrível e mais novo nanobracelete da Acmus. Incrível, lindo, cheio de resultado aí para você, com muita tecnologia de ponta. Tá aí, né, algumas fotos ilustrativas de ocasiões que você pode utilizar o nanobracelete, né, tanto na academia para fazer atividade física, você sair numa festa, para correr, enfim, em N ocasiões. Beleza? Então aí, pessoal, como eu prometi no início da nossa aula, aqui tem algumas referências para vocês de estudos que foram utilizados para formar esse material, para entender todas essas tecnologias que compõem o nosso nanobracelete, tá? Então, se você quiser aí, você pode pesquisar, aí são estudos realmente que falam sobre essas tecnologias, falam sobre a magnetoterapia, sobre o infravermelho longo, sobre íons negativos. Então, tá aí para você poder pesquisar, se você quiser, se você gosta de pesquisar, tá aí. Aqui também são alguns sites que foram pesquisados, que eu pesquisei na internet, falando algumas autoridades, algumas pesquisas que foram feitas. Então, tá aí também as fontes que foram utilizadas aí. Beleza? É isso aí, galera. Então, aqui, esse é o nosso novo nanobracelete da Acmus. Eu sou bem grato por estar aqui com vocês mais uma vez, podendo passar informação. Eu espero que vocês possam utilizar isso para o bem, para vocês produzirem cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas a ter resultados extraordinários. Beleza? Então, é isso aí, galera. Mais uma vez, grato por você estar até aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte aí, ajuda a gente a levar essa informação, coloca os seus comentários aí no chat, tá bom? Segue a gente nas nossas redes sociais, aí tem o meu Instagram, @eros.escobar, eu estou sempre à disposição para ajudar, para tirar dúvida, e também marca a gente lá nas suas postagens para a gente poder repostar, beleza? É isso aí, galera, eu sou Eros Escobar, biomédico, e valeu, até a próxima.